Você que é a manual já se pegou pensando: será que eu, sem saber automatizar, consigo ter autoridade para realmente transformar o processo de qualidade do meu time? Pois é, essa é a pergunta que eu vou responder hoje no SOS Pri. Hello, gente, Priscila aqui. Para quem não me conhece, eu sou engenheira de software e nesse canal a gente fala muito sobre testes, qualidade de software, automação e desenvolvimento. Então, fica nesse vídeo que eu vou te explicar. Muitos de vocês que testam o manual ficam pensando assim: como que eu vou transformar o cupcake, que é a estrutura de testes que tem hoje na minha empresa, em uma pirâmide de teste, se eu nem sei automatizar? Como que isso é possível? Como é que eu vou demonstrar autoridade? Como é que eu vou escolher estratégia? Como é que eu vou definir ferramentas se eu não sei o básico de tudo isso, que é automatizar? Pois é, eu já vou quebrar essa objeção logo de cara. Você não precisa saber automatizar, você não precisa saber desenvolver para criar uma estratégia de teste efetiva para transformar o seu cupcake, que é um antipadrão, em uma pirâmide de teste, que é um padrão de teste. Mas, Pri, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso se eu não entendo de nada? Bom, aqui, galera, a gente precisa voltar à base de testes, tá? Você, vamos quebrar um padrão, tá? Um padrão que todo mundo pensa. A maioria das empresas pensam que a automação de teste é a resposta para tudo. E não, de nada adianta ter uma automação de testes que vai rodar local no seu computador. Ok, pode ser efetivo, pode ajudar, vai pegar defeitos e tudo mais, mas e se você ficar doente? Se você sai de férias? Quem é que vai rodar essa automação? Então, vamos lá, né? Quebrando essa objeção aqui, vamos começar. Bom, vamos começar. Nós QAs, a gente tem uma visão estratégica do produto como um todo. Como isso? A gente analisa o projeto, a gente entende as validações que são precisas, a gente entende a interdependência, a conexão de demandas, né? Onde eu vou mexer num ponto que vai afetar o outro. Nós conseguimos ter toda essa visão, né? Quando a gente fala de um dev, não necessariamente todos os devs, mas normalmente os devs têm domínio de partes do sistema, partes que eles são responsáveis e não do todo. Tech leads já tem mais a visão do todo, mas normalmente os devs em específico eles têm de partes, tá? E nós que as conseguimos ter do todo. E a gente tem algumas coisas muito importantes. Além de ter essa visão estratégica do produto, a gente, se desenvolvido, a gente tem uma capacidade de influenciar e liderar pessoas através desse nosso conhecimento, desse nosso domínio estratégico do produto. Então, se você não tem essa capacidade de influenciar e liderar pessoas, já é uma soft skill que você tem que colocar no seu PDI aí, no seu plano de desenvolvimento individual. Porque quando a gente fala de desenhar estratégias, a gente não toca isso sozinho, não, galera. É o time inteiro. Então, se você não tem a capacidade de influenciar as pessoas através de dados e estratégia, a gente precisa também saber liderar essas pessoas durante o processo. Porque, como eu falei, você não precisa saber automatizar, mas se você sabe influenciar e liderar, você vai saber criar a estratégia de teste e gerenciar as pessoas para que cada uma execute a sua função. Pegaram, né? Espero que sim, tá? Então pensa comigo. Testes manuais são a base. E é ali que a gente ganha a compreensão do produto, dos fluxos, dos riscos e das dores do usuário. E essa compreensão nos dá uma base sólida para pensar em processos, identificar gargalos e propor melhorias significativas. E aí, com isso, a gente consegue já identificar. Com isso, só com essa visão, a gente consegue olhar para os nossos cenários de teste, identificar os gargalos, aonde que estão os problemas, quais são os cenários que mais pegam defeitos,
E esses defeitos, eles estão aonde? Estão no código unitário, estão na integração ou estão no front? Tu viu que dessa simples análise você não sabe automatizar, mas você sabe analisar, sabe identificar os riscos e as dores do usuário. A partir disso, você consegue identificar, ok, esses são os meus cenários de teste, esses são os cenários que mais abrem defeitos. Olhando para esses defeitos, aonde é que está a causa raiz dos defeitos? Essa causa raiz, ela está no unitário, na integração ou no front-end? A partir daí, a gente consegue definir uma estratégia. A gente consegue definir exatamente aonde a gente tem que influenciar e liderar pessoas. Exemplo, se 60% dos nossos defeitos estão na camada de unitário e estão nesse ponto, o que nós vamos fazer? Se o nosso time não tem testes unitários, a gente pode proporcionar algo que eu chamo de hora da troca. O que é isso? Você vai começar a trazer a abordagem de testes unitários para o seu time, mostrando formas de fazer, né? E trazendo, ai, Pri, mas eu não sei automatizar, eu vou saber desenvolver. Cara, vamos começar a pensar fora da casinha? Você não tem que fazer as coisas sozinho. Veja no seu time se tem um desenvolvedor que sabe fazer teste unitário. E convide ele para mostrar para os outros desenvolvedores como que se faz teste unitário. Lembrem, processos de qualidade não é o QA que faz sozinho. Todo time tem que fazer, todo time tem que abraçar. Mas se você souber definir uma estratégia, influenciar e liderar pessoas, tudo vai fluir, porque você não tem que fazer sozinho. Entendeu? Repita, eu não tenho que fazer sozinho, tá? A partir disso, os devs vão entender. Tipo, vai ter aquela hora da troca, os outros devs vão ver, interessante. Depois disso, você pode trazer uma informação de que 60% dos defeitos, a causa raiz é em tal ponto, tantos por cento é em tal ponto, no integrado, tantos por cento é no front. Quais são os bugs que mais acontecem? E aí, com isso, vocês vão começar a mostrar em dados aonde que pode ser feito a melhoria. E aí, com isso, vocês vão, obviamente, trazendo pessoas que têm domínio daquilo para, na hora da troca, trazer essa informação de como melhorar. Se lembra que vocês trouxeram um dev que sabe fazer teste unitário para mostrar como é que se faz teste unitário. Daqui a pouco tem um QA na sua empresa, em outro time, que sabe fazer um teste integrado. Convide ele para essa hora da troca para ele mostrar como é que se faz teste integrado. E assim sucessivamente. Você não precisa saber fazer tudo, mas você precisa ter a visão de como fazer. Você precisa ter a visão da onde que está o problema e como definir as melhores abordagens. E novamente, voltando, vocês precisam saber a base de testes de software. Vocês precisam identificar os padrões de teste, os antipadrões. Vocês precisam ver. Agora me fugiu o nome, mas tem várias técnicas de tipos de formas diferentes de testar. Me fugiu o nome agora específico. Mas existem várias formas de testar, como partição de equivalência e essas coisas todas. Comece a estudar a fundo a base de testes de software, porque você estudando a base de teste de software e junto com o conhecimento que você tem do seu negócio, do produto, dos principais bugs, das principais dores do cliente, você vai conseguir enxergar aonde que você vai encaixar todo esse processo
você vai conseguir desenhar de uma forma muito simples. E, novamente, trazendo o contexto de saber influenciar pessoas e saber liderar. Porque você vendo e desenhando essa estratégia, você vai ter que começar a trazer pessoas que sabem fazer aquilo que precisa ser feito para mostrar o conhecimento, para mostrar que é fácil, para mostrar que não é complexo e doutrinando a equipe. E assim, quando você chegar com a proposta do que vai ser feito, né, e como vai ser feito, vai ser mais tranquilo, porque não vai ser aquele susto, não vai ser aquele dois tapas na cara e um na boca do estômago, todo mundo vai ficar tipo assim, como assim? A gente não tinha processo nenhum e agora tu tá querendo que a gente faça 300 mil coisas? Não, vai ser algo gradual. Primeiro a gente conquista, a gente vai influenciando as pessoas de que aquilo é legal, que aquilo é bom. Ao mesmo tempo, vocês vão trazendo números de como que tá a situação. E aos poucos, você vai doutrinando, influenciando para depois liderar a execução do processo. E ao mesmo tempo que você está fazendo todo esse processo, você também está estudando, você também está se qualificando para conseguir comandar certas partes. E também um ponto muito importante, que é o pulo do gato. Enquanto você está desenhando, você vai enxergar aonde que tá as deficiências suas e aonde você precisa focar a atenção. Porque muitas das vezes, eu vou até olhar de novo aqui a pergunta da seguidora, que, que ela fala, né? Estou estudando para automatizar testes, mas seria possível implementar um processo enquanto eu sou teste manual? Claro, né? É todas essas partes. E outros pontos. Provavelmente ela está querendo fazer o mais complexo, que é estudar automação web. E você sabe muito bem, porque eu já falei em vários vídeos aqui no canal, que a gente não começa a estudar a automação web, porque a automação web é o que menos deve ser feito. Por quê? Porque ela é trabalhosa, porque ela é custosa, porque ela demora, tem mais chance de quebrar. E as regras de negócio não estão ali. Salvo alguns casos, né? Alguns casos a regra de negócio está no front. Mas são raríssimos os casos. Então a gente tem que também voltar várias casinhas, por causa que um simples teste automatizado no Postman, galera, no Postman, já salva sua vida. E você acha que não? Eu vou deixar aqui em algum lado, vou pedir para edição, deixar aqui a conversa que eu tive com um dos seguidores, que foi a primeira pergunta que eu respondi aqui nesse canal do SOS Pri. E a gente, depois disso que eu fiz o vídeo, a gente trocou a maior conversa na DM no Instagram. E ele foi implementando exatamente o que eu fiz. E ele me trouxe esse feedback. Ou seja, ele estava seguindo uma estratégia totalmente errada. Ele estava automatizando testes de API no Cypress. No Cypress. E aí eu dei um simples conselho, vai pro Postman. E ele me trouxe esse feedback. Então, assim, de novo, eu falo, vocês querem algo grandioso, mas sem conhecer a base. Eu sei que se fala muito, automação em Cypress, automação em Cypress, automação em Cypress. Mas, cara, automação em Cypress não é a resposta. A nossa área de qualidade de software, não vou nem falar de teste, tá, galera? Eu tô falando qualidade de software. A gente tem que saber pensar, não pode ir com a manada. Você não pode pensar assim, todo mundo usa Cypress, eu vou usar Cypress, eu vou usar Cypress para teste unitário, para teste de componente, para teste de API, para teste E2E. Cara, não. Cada coisa é uma coisa. Cada abordagem de teste é uma ferramenta. Não adianta tu querer unificar tudo. Não funciona. Ai, Pri, mas como é que eu vou saber qual é que é a melhor abordagem? Fazendo o dever de casa corretamente. Olha esse vídeo. Toda a explicação que eu te dei. Fazendo todas essas partes, você vai entender onde é que está a deficiência do teu produto. Tu vai entender em qual camada que está a maior deficiência. E a partir disso, obviamente, é claro, se tu não tem domínio técnico, tu tem que sentar com os desenvolvedores. Tem que sentar com os desenvolvedores e ver qual é a melhor abordagem que pode seguir. Provas de conceito devem ser feitas antes de tu pegar. Aí já estamos indo um pouquinho mais além, tá? Mas aqui a gente falou da estratégia para definições de teste, como implementar processo.
Mas antes de tu escolher uma ferramenta, galera, vocês têm que fazer uma prova de conceito, que é o que a gente chama de POC, onde tu pega um cenário e testa ele em 2, 3, 4, 5 ferramentas. E a partir disso, vocês vão analisar grau de complexidade para desenvolver, qualidade da documentação, suporte da comunidade e a performance de execução. Esses são os pontos mais básicos, tá? Tipo, foi difícil de desenvolver, escalona de 1 a 5. A documentação, ela é boa, de 1 a 5. Suporte da comunidade, encontrei um problema, joguei no Google, achei fácil a resposta, de 1 a 5. E performance, tempo de execução, tipo, desenvolvi, dei o play, quantos milissegundos, ou quantos segundos, ou quantos minutos demorou para rodar esse teste. E esses 4 valores a gente vai bater com as ferramentas que a gente escolheu. E a partir daí que tu vai bater o martelo para uma ferramenta. Não simplesmente, o mercado usa Cypress, vou usar Cypress. Não. Tudo é pensado. Lembrem, vocês são seres pensantes, vocês têm cérebro, vocês têm massa cinzenta na cabeça de vocês. Então vocês têm que pensar e não ir de acordo com a manada. Se vocês irem de acordo com a manada, vocês podem estar fazendo a maior cagada da vida de vocês, como que é. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já fiz isso, tá? Eu já automatizei testes de API com o Cypress. Até o momento que eu dei um play. Quando eu dei um play, o dev chegou para mim e disse: Priscila, eu não vou rodar esse teste automatizado na minha pipeline. Eu, por quê? Ele assim, porque tá demorando 10 minutos para rodar a build de teste. Eu não tenho 10 minutos para rodar uma build de teste. Eu tenho no máximo 1 minuto. E isso tem que ir para produção. Quando ele me explicou isso, eu fiquei assim: caraca, é verdade. Eu não pensei nisso. E aí eu comecei a testar com outras ferramentas. O que que eu fiz? Um teste que levava 10 minutos para construir toda a build do Cypress, para levantar todo o ambiente Cypress e rodar meus testes de API. Quando eu migrei isso para o Postman, rodava em menos de 30 segundos. Vocês conseguem entender o preço que é ir de acordo com a manada? No meu caso, era 10 minutos numa pipeline toda vez que o dev fizesse um commit. Pesado, né? Mas a gente comete erros. Por isso que eu tô aqui para contar para vocês. Por isso que eu trago as minhas experiências próprias. Porque eu também errei muito no início da minha carreira. Aí, a partir disso, eu comecei a entender que não é ir de acordo com a manada. Eu tenho que saber analisar o meu time, eu tenho que analisar o framework que eu uso, eu tenho que analisar a performance dos meus testes. E isso, galera, faz parte, a gente erra. O problema é, a gente não pode continuar errando, a gente tem que começar a pensar. E foi aí que eu comecei a pensar. Ok, agora eu entendi, eu preciso fazer uma prova de conceito. Não é simplesmente é Cypress que todo mundo tá usando, é Cypress que eu vou usar, tá? Então já fica aí com essa dica de bônus na hora de vocês pensarem em automação de teste, tá? Escolham ferramentas, façam uma prova de conceito com apenas um cenário. É um cenário para todas as ferramentas, que aí vocês conseguem testar, qualificar a ferramenta que vocês devem usar, tá? E galera, é isso o vídeo de hoje, né? Assim, só uma dica que eu deixo para vocês. Se vocês querem aprender tudo isso de forma muito mais simples, o Qualiters Club tá aí. Então, se vocês querem estudar comigo e aprenderem na prática como que a gente faz isso, como define estratégia, como que a gente pensa fora da casinha, o Qualiters Club vai ser perfeito para você. Então, não deixe de clicar aqui na descrição desse vídeo para conhecer mais da minha plataforma. E também dê uma olhada no plano VIP, porque no plano VIP, galera, vocês têm desafios práticos comigo. Toda segunda e quarta, quinta-feira do mês, a gente traz um case real de aluno e resolve ao vivo, tá? Então, assim, ó, ele é perfeito para quem quer se desenvolver e quer acelerar a carreira muito mais rápido, tá? Então, tenho nem o que falar, né? Resolução de problemas de muitas pessoas estão no Qualiters Club. Mas também não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever nesse canal. E também tem o formulário aqui na descrição do vídeo de SOS Prim. Então, se você quer ter a sua pergunta, a sua dúvida respondida aqui no vídeo comigo, não deixe de deixar no formulário, porque a gente tá toda terça-feira e quinta-feira trazendo
dúvidas, questionamentos, aquilo que assola o coraçãozinho de vocês para um vídeo e poder explicar de forma mais longa, com mais passo a passos e trazendo também aquela minha vivência que eu já tive nesses 8 anos aí na TI, para ficar muito mais fácil o aprendizado e vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi no passado, né? Isso é a melhor forma. E é a forma que eu gosto. Eu gosto de aprender com o erro dos outros, né? Então, galera, é isso. Beijo pra vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!